Alô, mestres e mestras dos carrinhos, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo de volta à bancada. E hoje nós vamos embarcar numa viagem no tempo para resgatar uma lenda que dominou estradas e fazenda, o Chevrolet C6500. E esse brutamontes marcou uma era e não seria justo fazer apenas um modelo. Concorda? Por isso no projeto de hoje o desafio é triplo. Nós vamos pegar a base desse clássico e transformar em 3 variações icônicas, mostrando a versatilidade desse caminhão que é pura história. O primeiro, nós vamos fabricar um C6500 de carroceria simples, o cargueiro raiz. E o segundo, o poderoso basculante ou caçamba, pronto para trabalho pesado. E o terceiro é a cereja do bolo, o imponente caminhão boiadeiro com todos os detalhes da gaiola. Fiquem ligados para ver todo o processo de escolha da madeira, de cortes, modificações detalhadas que vão dar vida a esses 3 gigantes na escala em miniatura. Então aperte os cintos, fiquem ligados e vamos lá! O nosso desafio e a jornada na construção das miniaturas vai ser em vários episódios. Nós vamos aproveitar o projeto que já está pronto na construção das 3 miniaturas, chassi, gabine, roda. Depois da base e a estrutura das 3 miniaturas estiver pronta, só aí que nós vamos fazer a gaiola do boiadeiro e a caçamba do basculante. A filosofia mestre dos carrinhos sempre tem o objetivo de fazer as suas miniaturas com reaproveitamento de madeiras como pallet, caixote de fruta, retalhos de marcenaria, retalhos que você encontra nas caçambas. Aqui no projeto a gente tem uma filosofia: miniatura perfeita não precisa de madeira cara. E no episódio de hoje nós vamos fazer o polimento das peças. Nós vamos começar aí a modelagem e o polimento das peças, para depois nós começar aí a pré-montagem do caminhão. Pessoal, nós vamos começar aí o processo de lixação das pecinhas. Lembrando que o ideal é você ter uma lixa, pode ser uma lixa de disco, uma lixa de cinta, para você lixar as peças no topo, acertar até chegar no risco. Pessoal, só lembrando, não pode lixar até ultrapassar o risco, pessoal. Vocês vão lixar até quase sumir o risco. Você tem 2 opções. Você pode, por exemplo, se estiver fazendo em série, como nós estamos fazendo aqui o desafio, você pode imprimir aí os 3 projetos para fazer as 3 miniaturas, ou você pode imprimir apenas um projeto e pegar e modelar as primeiras peças, e depois você vai usar elas como molde. É o que a gente vai fazer aí na sequência. Olha aí, pessoal, aí nós temos as 3 pecinhas prontas, né? Nesse caso aí a gente colou o desenho em todas elas. Pessoal, a lixa que eu estou utilizando aí é a lixa 80. É uma lixa um pouquinho grossa, pessoal, porque tem algumas madeiras mais duras, mas o ideal é uma lixa 120 para você fazer esse processo aí.
Aí, pessoal, sempre acertar a parte de fora. Nesse caso aí, pessoal, nós estamos preparando aí, essa peça aí chama o bigode do Chevrolet. Aí eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer o rebaixo aí. Nós vamos utilizar o torno caseiro aí, nós vamos utilizar as ferramentinhas que a gente faz, o cilindro, né? Primeiro eu tô acertando aí utilizando a lixa de disco. E o nosso próximo passo é utilizar aí o torninho caseiro. Aí, pessoal, que eu sempre falo, vocês precisam ter a opção aí de ferramentas, tipo o cilindro, por exemplo, né? Você tem que ter cilindro compatível ao espaço que você vai lixar. Nesse caso aí, pessoal, se você não quiser, nem precisa lixar esse espaço agora. O ideal é você deixar para quando você for montar a gabine do caminhão, que às vezes você vai encaixar essa peça aí lá no paralama, pode ser que dê alguma diferença. Então, você faz o processo, faz o rebaixo, né? E depois o acabamento aí nessas voltinhas você faz quando você for montar, quando você for montar ele lá no local. Aí agora, pessoal, para fazer o rebaixo, você pode utilizar a micro retífica. Você observou aí que eu cortei o desenho aí com estilete, né? Deixando o espaço somente de onde nós vamos lixar. Você pode utilizar a micro retífica, ou você pode fazer no torninho assim, ó, nesse formato, ou você pode fazer também na furadeira de bancada. Eu vou trocar aqui o cilindro, vou colocar um com a lixa um pouquinho mais grossa, uma lixa com um maior poder de desbaste aí, para a gente poder ganhar mais tempo aí. Você pode fazer isso também, talvez na tupia, pessoal. Eu não recomendo aqui a tupia aqui para fazer carrinhos. Eu sei que tem gente que já tem experiência, né? Mas como tem muito iniciante, então eu não recomendo tupia para peças pequenas. Eu sei que dá para fazer, o trabalho fica perfeito, mas é um processo um pouco perigoso. E aqui, fazendo nesse formato, né, não tem perigo, é bem seguro e você também evita de estragar, lascar a madeira e você perder a peça. Esse rebaixo aí, pessoal, você vai acompanhando o risco e na frente ele fica aí com uns 2 a 3 milímetros. Você só vai tirar esse desenho aí depois que você tiver finalizado aí. Você rebaixa na volta certinho, do jeito que você fizer um, você faz os outros dois. Aí tá os três, né, para as três miniaturas.
Pessoal, no caso do paralama, a parte de fora você utiliza a lixadeira de disco. E a parte interna, né, nós utilizamos aí o torninho para fazer o desbaste. E agora estamos utilizando a furadeira de bancada. E aí, pessoal, depois que a peça estiver pronta, aí você pode tirar o desenho. E aí, pessoal, nós vamos utilizar ela como molde. E é como é 3 miniaturas que nós estamos fazendo, são 6 paralama. Para você não ter que colar esse tanto de desenho, você prepara aí uma peça bem preparada, bem modelada, né? Para você usar ela como molde. E aí você usa apenas esse paralama para modelar as outras 5. Lembrando, pessoal, quando você fizer esse tipo de polimento que você esteja utilizando o molde, depois que você lixar, você volta lá no molde e confere se a peça está no mesmo tamanho. Se tiver um pouquinho maior, você risca de novo e vai lixando para deixar elas todas simétricas no mesmo tamanho. Então vocês têm que usar apenas o molde como referência. Agora nós vamos fazer o rebaixo aí no paralama dianteiro. Lembrando, pessoal, que na parte de trás do paralama ele fica com 2 centímetros. O paralama ele tem 3 centímetros de espessura. Então na parte de trás nós vamos rebaixar 1 centímetro. E eu gosto de utilizar a fita crepe. Fica melhor aí na hora de você fazer o rebaixo. Então você vai marcar 2 centímetros, colar a fita crepe. Eu gosto de usar a fita crepe porque ela vai marcar ali apenas o lugar que você não precisa desbastar. E aí você vai utilizar a serra de fita, uma lixadeira manual ou tipo bancado, que você achar mais fácil aí para fazer o desbaste. Pessoal, vocês têm que ficar atento que o rebaixo é feito na parte de fora. Na parte interna você não vai tirar nada, só na parte de fora. Aí, pessoal, nesse caso você pode utilizar a ferramenta que você tem em casa mesmo, tipo uma lixadeira. Você pode utilizar aí também uma grossa, se você quiser. Ou você pode utilizar a serra de fita. Aqui, pessoal, estou mostrando para você como fazer com a lixadeira manual e como fazer também na serra de fita. Então, você tem as opções aí para você fazer. É bem simples e bem fácil. Nesse caso, você prende na morsa, né? E lembrando, pessoal, o desbaste você faz apenas do lado de fora. Tem que ficar atento, pessoal, porque o rebaixo ele fica do lado de fora. Quando você for montar a gabine do caminhão, se for colar aí os paralamas, o rebaixo que a gente está fazendo, a modelagem tem que ficar para o lado de fora. Pessoal, se você for fazer utilizando a serra de fita, tem que ficar bem atento, pessoal, e tomar bastante cuidado aí, porque peça pequena, a serra de fita é bem perigosa, então tem que ficar bem atento. Aliás, qualquer ferramenta de marcenaria você tem que tomar cuidado, né, e ficar atento.
Pessoal, depois que você tiver feito o rebaixo, utilizando serra de fita, utilizando lixadeira, enfim, o recurso que você tiver. Aí, pessoal, você vai utilizar a lixa para poder acertar. Por mais que você faz o rebaixo na serra de fita ou na lixadeira ali ou na grosa, né, não fica 100% certinho. E aí, pessoal, você vai utilizar a fita crepe como referência aí, ó. Aí depois que tiver certinho, você puxa a fita crepe e aí a peça fica alinhada aí do jeito que é o certo, né, do jeito que precisa ficar na miniatura. Aí, pessoal, você vai fazendo os pares. Você escolhe aí as peças que estão mais parecidas, né? E já vai preparando os pares, né? Como são 3 miniaturas, são 6 para lama. E aí, nesse caso, pessoal, como eu utilizo a lixa de disco, né? Depois eu tenho que fazer o polimento. Né? Se você estiver fazendo direto aí já na lixa de cinta, basicamente ela já vai ficar polida. Mas aí, nesse caso, pessoal, a gente só usa a lixa de disco para poder acertar. Aí, pessoal, nesse caso agora, nós vamos polir o lugar que a gente fez o rebaixo aí. E aí, pessoal, tem que arredondar o canto, né? Nesse caso aí, o lado de fora do paralama, ele fica arredondado, como se fosse abaulado, né? Você pode fazer na lixadeira de cinta, ou você pode fazer também lá no torno caseiro, no rebolo, no cilindro. Na lixa de cinta, pessoal, como ela é uma lixa ideal para polimento, demora mais, pode ser que você vai queimar a sua lixa, né? Nesse caso aí, o ideal é só mesmo para polir. Para rebaixo, o melhor é você utilizar aí uma lixa de disco mesmo, ou a lixa de rebolo. E aí, pessoal, na parte de dentro, tem um espaço de 3 centímetros, onde vai encaixar o bigode, a gente tem que arredondar também. E aí, pessoal, está o resultado dos 6 paralama. Aí que eu falei para você, tem que conferir para eles ficarem no mesmo tamanho. E o nosso próximo passo, pessoal, nós vamos falar aqui agora do chassi. Lembrando, pessoal, que são 6 peças, né? Como são 3 miniaturas, aqui no caso eu colei o desenho de 2 peças. E nós vamos fazer o gabarito. Para as peças ficar simétrica, tanto o chassi quanto as longuarinas, nós vamos fazer esse processo aí, ó, utilizar um pingo de cola para poder fazer o processo de modelagem. Nesse caso aí, pessoal, são peças retas, né? São peças bem fáceis de fazer, mas para elas ficar simétricas no mesmo tamanho, o ideal é você fazer nesse formato. Você tira o desenho de uma e pega uma e cola na outra aí, utilizando apenas 2 ou 3 pingos de cola, né? Para você não ter dificuldade depois para soltar. E aí nós vamos fazer, né, no chassi e nas languarinas. Lembrando, pessoal, que uma miniatura não vai ter a languarina, que é o caminhão basculante. A gente vai ver como que é o processo ainda. Se você observar, pessoal, a gente vai seguir na sequência. Todas as pecinhas seguem o mesmo formato. E só lembrando, pessoal, nós estamos lixando aqui as peças principais, porque a gente vai começar a montar aí a gabine, a gente vai começar a montar aí o chassi. Então a gente lixa primeiro as peças principais e de acordo com a gente for fazendo a montagem do caminhão, a gente vai modelando as outras peças. Então a parte principal aí, se você for fazer, começa aí pelos paralama, o fundo da gabine, a estrutura do caminhão, languarina, chassi, a parte principal aí, e aí você vai seguindo o processo, porque quando você for montar o teto, as portinhas, você já vai lixando, né, com os paralamas já no lugar, a estrutura todo no lugar, e aí você evita de lixar muito, ou você evita de errar, ou você evita de fazer coisa errada. Então, vai seguindo o processo que eu estou ensinando aqui, que fica mais fácil, né, para você conseguir fazer a montagem aí das suas miniaturas. E aí, pessoal, é muito importante você ficar atento e fazer bem devagar, tirar a ansiedade, né, não ter pressa, para você não lixar mais do que necessário, né, para você acompanhar aí
o risco certinho, para você deixar bem polidinho as peças, para você não ter problema na hora da pré-montagem aí da miniatura. E aqui, pessoal, nesse caso aí, depois que as pecinhas estiver lixada, né, e nós vamos usar ela como molde. No caso do chassi, pessoal, eu não faço esse furo do eixo aí agora. Eu estou retirando o desenho e eu deixo para furar depois que o chassi já estiver fixado na gabine e na carroceria, porque eu consigo centralizar as rodas. Agora, no caso das languarinas, eu já vou fazer o furo, pessoal. Esse furo aí é onde nós vamos fixar o para-choque traseiro, aí não tem problema. E aí, pessoal, chegou a hora de você abrir e desmontar as peças aí. E aí que está o segredo de você fazer a coisa certa, né? Põe só um pinguinho de cola para evitar de lascar a madeira. Isso aí você vai pegar uma faca, um alhozinho aí, né? Um macete, um martelo. E aí você vai encaixando a faca bem no entremeio aí das duas pecinhas e você consegue soltar aí, ó. E aí, pessoal, depois que você tiver a peça pronta, você vai usar aí como molde, né? No caso aí do chassi. A dica de mestre que você tem que entender, pessoal, é você saber que se você riscou com a primeira peça, você tem que riscar as outras. Utilizar o molde como referência, né? Não dá para você riscar com a peça, riscar com outra. Eu sempre que eu faço miniaturas em série ou qualquer outro projeto, a primeira peça que eu riscar eu marco ela e eu utilizo ela para riscar todas as outras peças, né? Quantas peças for, eu utilizo apenas uma única peça aí como molde. Nosso próximo passo agora, pessoal, nós vamos lixar o fundo da gabine. Aí, pessoal, essa madeira nós estamos utilizando um pedaço de compensado de virola. E aí vocês vão fazer seguir o mesmo processo, pessoal, né? Como não colei desenho nas 3 peças, a gente cola desenho apenas em uma peça e modela ela e depois usa ela como referência. Peça nesse formato, pessoal, para ficar bem feitinha, às vezes você tem que utilizar a lixa manual, né? Porque lá na lixadeira você não consegue fazer os cantinhos. Então você utiliza uma lixa manual aí com a lixa grão 120 e faz o processo certinho, prende na morsa, né? Faz os cantinhos bem feitinho para ficar no esquadro bem certinho, para quando você for fazer a montagem lá, não ter erro, tá bom, pessoal? Então é muito importante, né? Você saber que nem todo o espaço aí a máquina vai conseguir retirar. E aí depois que você tiver com o processo pronto, você já pode retirar o desenho aí da peça. Se você observar, pessoal, é um processo de repetição, né? Se você entender o jogo, pessoal, você faz qualquer miniatura, né? O que importa é você ter o método que funciona. Então, mesmo que você não cola o desenho em todas as peças, né? Você cola o desenho apenas no primeiro projeto e aí você segue o processo aí fazendo o molde com o próprio projeto mesmo, né? Mestre Júlio, só uma dúvida, se eu utilizar o molde, na hora que eu for recortar as outras peças, eu corto em cima do risco ou do lado do risco? Pessoal, recomendo que você corte bem encostadinho no risco. E depois que você levar lá na lixadeira e lixar, você confere no molde. Você vai conferindo todas as peças no molde.
E aí, pessoal, segue o fundo da carroceria, né? O fundo da carroceria, você tem duas opções. Você pode fazer ele ripado ou você pode fazer ele com um pedacinho de compensado ou uma madeira de tipo caixote, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. E lembrando, pessoal, que no caso das miniaturas são apenas duas peças, porque no caso do basculante tem que ser um outro método ainda, tá? Então aqui nós estamos focados na estrutura primeiro, só depois que nós vamos falar desse assunto, tá bom, pessoal? Se você gostou do nosso vídeo, do nosso desafio triplo e quer aprender as técnicas por trás da construção de miniaturas realistas, deixa o gostei no vídeo, isso ajuda o canal a crescer e a gente a trazer mais projetos épicos como esse. Se você ainda não é um mestre inscrito, clique no botão e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos tutoriais de precisão. E não se esqueça de compartilhar essa arte com aquele seu amigo que adora marcenaria ou caminhões clássicos. Agora, se você quer parar de depender do olhômetro e começar a construir com precisão do mestre dos carrinhos, lembre-se, o método mestre dos carrinhos já são mais de 52 projetos em PDF, já estão prontos esperando por você. Adquira o acesso imediato a todas as plantas com o passo a passo exato, comprimento, largura e espessura. Construa sua frota com perfeição. O link para garantir o seu kit de projeto está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por você acompanhar o projeto C6500 e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima construção. E esse foi o episódio de hoje, hein? Grande abraço, fiquem com Deus e bora fazer carrinho.